Olá, pessoal! Estamos aqui mais uma vez com o nosso vídeo e hoje nós temos algo muito legal para falar sobre a prova de inglês da ANPAD. São os mitos e verdades sobre essa prova. Eu recebo muita pergunta aí sobre isso e hoje nós vamos falar. Então, se é mito ou se é verdade, né? Nós vamos analisar aqui. Mas para você que está vendo pela primeira vez, meu nome é Juliana Guimarães, eu trabalho com provas de inglês para mestrado desde 2005. E nós temos lá no Instagram, ó, @inglesparaprova.juliana. Você pode me seguir por lá também. Então vamos começar? Então nós temos ANPAD, prova de inglês. E como eu disse, o nosso tema é mitos e verdades sobre a prova de inglês da ANPAD. Eu separei pra gente aqui, ó, 6 perguntas pra gente, ó, analisar. Vamos lá? A primeira pergunta que eu escuto muito é: a prova de fevereiro é mais fácil? É uma coisa interessante, né? Porque as pessoas falam, a prova de fevereiro é a mais fácil. Eu vou te falar sobre a prova de inglês. Se você analisar a prova em si, ela tem um padrão, né? Ela não é mais fácil. Mas por que criou esse mito, né? Que a prova de fevereiro é mais fácil? O que acontece é o seguinte: em fevereiro, a prova, ou às vezes a prova dada inclusive em março, né? Como esse ano de 2023, a prova vai ser em março. Então, essa primeira edição, vamos chamar assim, seja fevereiro ou março, por que ela é considerada mais fácil? Vamos colocar aqui umas aspas. Porque que acontece? Tem menos candidatos. As pessoas estão menos preparadas. Então, quer dizer, o pessoal está de férias, não estudando no final de ano e tal, ainda tem carnaval aí em fevereiro, quer dizer, não é aquela prova assim. Então, o que acontece? Quem estuda, e eu falo para você, quem estuda é a chance. Porque a maioria, quem não estudou vai mal. Agora, quem estudou é a grande chance de ter uma alta pontuação e ó, é a melhor do ano aí para vocês fazerem. Agora, é um mito? Ele criou-se, né, por causa disso, né? Mas sim, ela poderia pensar, não a prova em si, mas eu acho que é mais fácil para você pontuar mais se você estiver preparado, se você estiver estudado. Ok? Vamos então para a segunda pergunta que eu recebo. Se a prova de fevereiro, as pessoas perguntam se ela é mais fácil, eles perguntam assim também: a prova de setembro é mais difícil? O que acontece com a de setembro agora? Vamos pensar nela. Bom, se fevereiro as pessoas não se prepararam, quando chega em setembro, elas se prepararam. Ó, já estudou aí o ano inteiro, então as pessoas estão mais preparadas. Outra coisa, tem mais candidatos? Sim, tem, porque muitos processos de seleção, eles aceitam as provas de setembro, então para outubro, novembro, então tem muito processo acontecendo nessa época. Então acaba que muita gente fala, não, agora é o tudo ou nada. A prova de setembro ela costuma ser considerada assim, o tudo ou nada. E o que vai acontecer? Por que eles falam, a prova de setembro é mais difícil? Porque com as pessoas mais preparadas, o que vai acontecer? A pontuação tende a não ser tão alta assim, né? Claro que vai depender de uma série de outras questões, né? Das pessoas também terem estudado. Então, como ela não faz, por exemplo, vamos supor que você precisa de 400 pontos, você vai ter que ter aí 8, 9, às vezes até gabaritar a prova. Por quê? Por causa de todos esses fatores juntos, né? Que o que não ocorre na de fevereiro, né? Que ninguém estudou, aquela coisa toda. Então, você já consegue, às vezes, com 7 questões, com 7 acertos, você já consegue. Então, é mito ou é verdade que a prova de setembro é mais difícil? Olha, ela tem, de novo, tem esses fatores aí, mas eu acho que é muito mais um mito, que a prova em si, não é a prova em si, é uma série de questões em volta que levou as pessoas a acharem que a prova de setembro é mais difícil. Está certo? Vamos então ao próximo. Bom, a terceira pergunta é essa.
Dizem que uma edição é fácil e a outra é difícil. É verdade? Foi tão engraçado quando eu ouvi isso. Eu falei, como assim? É um revezamento, né? Uma fácil, uma difícil, uma fácil, uma difícil. É, porque eu ouvi isso. Isso é verdade? Aí eu falei, eu acho que isso tem mais cara de ser um mito do que uma verdade, porque o que considera, o que a gente pode considerar uma prova fácil ou difícil? Primeiro, caiu um tema que você conheça. Então, para você pode ser fácil, para mim que não conheço, pode ser difícil. Segundo, você tem uma gama de vocabulário, vai te ajudar mais para aquele que tem pouco. Às vezes o texto não é difícil, mas para aquele que tem pouco vocabulário vai falar: nossa, a prova foi difícil, né? Então, qual é o critério, né, para a gente saber isso? Existe uma série de coisas. Agora, falar que não é fácil, mas difícil, fácil, não iria por esse caminho aí. Ai, a outra foi muito difícil, então a próxima vai ser fácil. Aí você relaxa. Sinceramente, eu acho que eu prepararia, né? Assim que eu preparo os meus alunos, né? Nós temos um curso chamado Inglês para a Prova Ampad, e é nesse curso que a gente prepara para os alunos, fala assim, olha, eu quero que vocês estejam preparados para o que der e vier, né? Se ela for, entre aspas, fácil, ela é fácil porque você estudou, né? Então você vai atender, você vai tirar uma pontuação muito alta. Se não, se você não estudar, gente, não tem jeito, ok? Vamos então para o próximo. A próxima pergunta que me fazem é: a prova online é mais difícil que a presencial? E eu coloquei aqui: assista a aula 6. Nós temos aqui no canal uma aula que eu fiz um estudo comparativo entre a prova presencial e a prova online. E nesse estudo você vai ver lá, por isso que eu estou te convidando para assistir, o que eu achei ali, né? Eu avalio assim textos, eu avalio quantidade de questões, eu avalio, sei lá, tipos de questões, esse tipo de coisa, tá? Então eu vou colocando item a item para a gente chegar numa ideia. Mas, de uma maneira geral, o que acontece para surgir essa pergunta? A prova online é mais difícil. O que acontece é que nós não estamos acostumados a fazer uma prova online. Nós estamos acostumados com segurar num lápis, escrever, fazer bolinha, aquela coisa, passar a página e de repente você tem que ficar sentado olhando para uma tela com um cronômetro ali do seu lado e é tudo que você tem. Então isso gera um desconforto? Desconforto? Sim, ele gera. Você acha aquilo um incômodo? Fala, ele é difícil. Na verdade, você também precisa se treinar a fazer prova online. E aqui no curso a gente sempre faz isso. Eu falo, gente, vamos treinar. Então eu convido a você, né, que quando estiver fazendo alguma prova sua aí, treine o formato online. Eu ensino isso para as pessoas aqui no curso. Vamos treinar para você não chegar na hora e falar, eu achei estranho, né? Quem já fez uma ou outra prova AMPAD online não vai ser tão estranho porque já fez, mas para quem não fez, treine, ok? E assista então a aula 6, que lá eu vou fazer esse estudo e vamos ver o que você vai achar e coloque lá para mim nos comentários, tá certo? Vamos à próxima pergunta. A pergunta de número 5 é: um texto fácil é melhor para pontuar? É interessante isso, né? A pessoa fala, o texto foi muito fácil, então eu vou ter uma pontuação alta. Não se iluda, eu preferia que o texto fosse difícil e que você tivesse estudado, porque o texto fácil para você, pode ter certeza, é para outras pessoas também. E se ele for realmente considerado fácil no todo, aí o que vai acontecer? Você vai ter que fazer uma grande pontuação. Vamos supor, se você precisa de 250 pontos, então assim, vai te ajudar o tal do texto fácil, porque não vai te exigir tanto. Mas se você precisar de 400 pontos, 350 a 400, um texto considerado fácil no todo vai te exigir aí 9 questões, uma coisa assim de acerto. Então, gente, o texto, como é que é? Um texto fácil é melhor para pontuar? Sinceramente, vai depender muito da sua pontuação, assim que você precisa, mas eu preferia que o texto fosse um pouco mais difícil e você esteja realmente preparado, porque aí você faz, né, o melhor possível e aí
aquela coisa assim, o que vier eu traço, tá? Então se prepare, prepare bem. E vamos então à nossa última pergunta. Existe uma estatística de resposta por letra? Isso é mito ou isso é verdade? Isso foi verdade. As provas presenciais existiam isso mesmo, né? Eram dependendo da quantidade de questões, porque a Ampad já teve 20 questões, 17 questões, depois 15, né? E depois veio a prova online. Então, dependendo ali da quantidade, você fazia uma estatística. Vão ser tantas letras A, tantas letras B, tantas letras C, tanta... Então você tinha realmente uma estatística ali. Então, se você, por exemplo, tivesse, vamos supor que teria que ter 3 letras A. E aí você já marcou 4 letras A. Então tem um negócio errado, porque estatisticamente teriam que ser 3. O que aconteceu na prova online? Acabaram-se as letras, agora são opções. Então não tem mais opção 1, opção 2, não. Por quê? Porque a minha primeira opção pode não ser a sua. Né? Na aula 21, inclusive, eu falo sobre isso, sobre a questão de não ter mais as letras, e aí eu mostro lá um modelo de prova, assista também a aula anterior a essa, que é a aula 21, e você vai ver. Se você não conhece a prova, é uma boa oportunidade de você conhecer. Que não existe mais essas letras. Então, assim, não confie, porque eu marquei 3 primeiras opções, né? As 3 primeiras, de 3 questões. Então não pode. Não existe isso mais não, tá? Lá, agora é o seguinte, ou tá certo ou tá errado. Qual que é a resposta certa? Né? E é isso aí, não é a primeira, segunda, ok? Qual que é a conclusão que nós podemos chegar? Tem muito mais mitos do que verdades. E aí a coisa fica aquela, né? Será que é verdade isso? Será que não é? Eu penso o seguinte, ao invés de vocês estarem muito preocupados com os mitos, estudem, né? Coloque aí, se esforce, enfie a cabeça aí no estudo, né? Se você quiser estudar com a gente, o convite está aí. O nosso curso é o curso Inglês para a Prova Ampad. Ele está aqui embaixo na descrição. Vai estar aqui também no primeiro comentário, se você quiser conhecer. Quiser estudar comigo, vai ser um grande prazer. Se você quiser estudar sozinho, temos vídeos aqui no YouTube, você pode procurar aí, tem muita coisa legal. Mas estude e largue essa coisa desses mitos. Eu quero uma prova fácil. Então, nem sempre a prova fácil é a melhor para você, ok? E se você gostou desse vídeo, por favor, um like aqui para mim, compartilhe, coloque seus comentários e eu mando, aquele beijo no coração e até o próximo vídeo.